Olá, vamos começar a nossa aula de plano cartesiano, tá? O nosso objetivo com o estudo de plano cartesiano é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. Então vamos lá. O que é plano cartesiano? O plano cartesiano é o conjunto formado por dois eixos coordenados. Então, vamos observar agora essa ilustração que surgiu aqui. Perceba essa ilustração que ela tem dois eixos. O primeiro eixo, ele é o eixo horizontal, é o eixo do X, também chamado de eixo das abscissas. Esse eixo horizontal também é chamado de reta horizontal, conhecida como eixo do X, ou aqui, olha, eixo das abscissas, tá vendo? Eixo das abscissas. O segundo eixo é o eixo dos Y, conforme nós estamos percebendo, ou eixo das ordenadas. Esse eixo é essa reta vertical aqui, ou esse eixo vertical. Então, horizontal, abscissa, vertical, ordenada. Vamos perceber que com isso surge aqui quatro quadrantes ou quatro partes. O primeiro quadrante ou a primeira parte é aqui, ó, fica aqui nessa região que nós estamos classificando aqui. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, tá? As duas retas dividem o plano cartesiano em várias partes, em quatro especificamente. Primeiro quadrante. Aqui eu tenho o segundo quadrante, conforme nós estamos percebendo. Segundo quadrante, né? E aqui, ó, o terceiro quadrante. Esse é o terceiro quadrante, tá? Terceiro quadrante. E por fim, o quarto quadrante. O quarto quadrante. Informações importantes aqui sobre plano cartesiano. Vamos então perceber que o plano cartesiano é o instrumento matemático utilizado para a localização de pontos no espaço aqui, no plano cartesiano. E também que o plano cartesiano ele possui eixos que são retas perpendiculares. As retas perpendiculares são aquelas retas que formam em si ângulos de 90 graus. Retas que formam ângulos de 90 graus são retas perpendiculares. E a simbologia para esse ângulo de 90 graus é esse que nós estamos fazendo. Olha. Esse símbolo aqui indica que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus e que essas retas têm ângulos de 90 graus, então elas são retas perpendiculares. Aqui também, olha só, mede 90 graus. É característico de retas perpendiculares. Aqui também, ó, 90 graus. Esse é o símbolo para ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Aqui nós vamos falar agora de parordenado. Parordenado. O parordenado é cada ponto do plano cartesiano, ele possui uma coordenada ou uma informação em relação ao eixo das abscissas e uma coordenada, ou seja, uma informação em relação ao eixo das ordenadas. O que acontece? As coordenadas de um ponto, ela é representada por esse par ordenado aqui, XY, tá? Onde esse par indica a informação no eixo das abscissas, que é o X, e a informação no eixo das ordenadas, que é o Y. Então, vamos observar a ilustração abaixo. Olha só aqui. Nós temos aqui, conforme podemos perceber, um plano cartesiano. Aqui eu tenho o eixo horizontal e o eixo vertical. Vamos determinar aqui o eixo do X ou eixo das abscissas,
que nós temos bem aqui, e o eixo dos y, ou eixo das ordenadas, que nós temos bem aqui, né? Vamos determinar as coordenadas do x, ou seja, o par ordenado, as coordenadas do ponto A, que é representado pela coordenada x e pela coordenada y, ou seja, a abscissa e ordenada. Quem é a abscissa do ponto A? Para saber a abscissa do ponto A, como a abscissa está aqui na reta horizontal, eu vou ter que projetar, entendeu? Ele aqui na reta horizontal. Ó. Estamos projetando e entendendo, vamos ver onde vai projetar, onde é que ele vai dar. Olha só como ele deu aqui no 2. Então, a abscissa do ponto A vale 2. A abscissa do ponto A vale 2. Vamos agora projetar lá no eixo vertical. O eixo vertical é o eixo das ordenadas. Projetando, vamos ver quanto vale a ordenada do ponto A. Está aqui a ordenada do ponto A. Ok? Então, o par ordenado do ponto A é 2 e 3. Vamos agora para o ponto B, determinar o conjunto x, y. Vamos, então, determinar a abscissa do ponto B. Quanto vale a abscissa do ponto B? A abscissa do ponto B vale quanto? Menos 1. Então, bem aqui está a abscissa do ponto B, menos 1. E a ordenada do ponto B, quanto vale? 2. A ordenada do ponto B vale 2. Está aqui, ó. Menos 1 e 2, o par ordenado do ponto B. Vamos agora para o ponto C. O ponto C está aqui embaixo, ó, tá? O ponto C. Vamos determinar a abscissa e a ordenada do ponto C. A gente sempre começa pela abscissa, que é a informação no eixo horizontal. Olha lá, a gente chegando lá no eixo horizontal. Olha lá a informação da abscissa do ponto C. O C tem a abscissa igual a 2. Então, bora escrever aqui o 2. Olha, o 2. Vamos agora, já que eu encontrei o 2, encontrar a ordenada. A ordenada é a informação no eixo vertical. Quanto vale, então, aqui? Olha só, chegamos no menos 3, né? Então, a ordenada do ponto C vale menos 3. Encontramos a ordenada do ponto C. Vamos agora determinar o par ordenado do ponto D, que está bem aqui. Vamos determinar a abscissa do ponto D. Como o ponto D está sobre o eixo do x, ó, né? A abscissa do ponto D já está aqui, vale 1, ó, né? Vale 1 a abscissa do ponto D. E a ordenada, se a gente projetar, olha só, ela vai chegar na origem, que é o 0. Olha quanto vale a ordenada do ponto D. Então, está aqui os 4 pares ordenados, melhor dizendo. Vamos dar prosseguimento, então, tá? Para algumas aplicações dessas situações. Vamos aqui para essa primeira questão. No plano cartesiano abaixo, estão assinalados os pontos P e Q, né? Aí o que é que ele pede? Quais as coordenadas do ponto P? Ou seja, ele quer o par ordenado. O par ordenado é o conjunto x, y, não é isso? Conforme nós estamos percebendo. O x é a informação na reta horizontal e o y a informação na reta vertical. Na reta vertical aqui, ó. Então, vamos determinar a abscissa do ponto P, que é a informação na reta horizontal. Quanto vale a abscissa? Como está aqui na origem a gente sabe que tem um 0. Então, olha só, a abscissa do ponto P vale 0. Vamos determinar agora a ordenada. Como ele está sobre o eixo vertical, que é o eixo dos y, que é o eixo das ordenadas, olha só quanto vale a ordenada do ponto P, vale 1. Vamos agora para o ponto Q, determinar a abscissa e a ordenada. A primeira informação é a abscissa. Vamos determinar a abscissa do ponto Q. Olha só, o ponto Q, ele está sobre o eixo das abscissas, está sobre o eixo horizontal, então o ponto Q tem abscissa igual a 1. Vamos agora determinar a
ordenada do ponto Q. Olha, estou projetando, presta atenção. Olha como projetamos no zero. Então, a ordenada do ponto Q é 0. Ok? Então, vamos continuar. Aí ele dá lá na letra A. Será que a abscissa do ponto P é 1? A gente sabe que não. A abscissa do ponto P foi 0. Olha aqui, 0. Tá? Então, não é a letra A. A letra B, aí ele fala que a abscissa é 1. A abscissa não é 1, a gente acabou de ver. Na letra C, a abscissa do ponto P é 0. De fato é 0. Olha só aqui, 0. E a ordenada é 1, como ele diz. Então, o ponto P está ok. Aqui está ok. Vamos verificar. Então, olha só. Do ponto Q, a abscissa é 0. A abscissa do ponto Q é 0? Não, a abscissa é 1. Então, aqui está errado. Está errada essa questão porque ele errou no ponto Q. Vamos para o ponto C. Perdão, para a letra D, para o item D. Olha só, a abscissa do ponto P é 0 e a ordenada é 1. Então, aqui está ok. E a abscissa do ponto Q é 1, conforme estamos percebendo, ó. E a ordenada é 0. Então, está correto. A informação está aqui, ó. A informação. A opção correta é a letra D. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Observe os pontos representados no plano cartesiano abaixo. Olha só. E aí, aqui nós temos esse plano cartesiano, conforme nós podemos observar, não é isso? E nesse plano cartesiano nós temos vários pontos, não é isso? Vamos então aqui nele, olha só, verificar o que ele pede. O par ordenado menos 2 e 1, olha só, 2 e menos 1 está representado nesse plano pelo ponto. Então, bora ver lá no 2. O 2, ele é a abscissa. A abscissa é o eixo do x, que é o eixo horizontal, olha. Esse aqui é o eixo horizontal, ele é o eixo das abscissas, certo? Vamos então encontrar o 2. Aqui não é o 2, que aqui é negativo, está errado. Então não é aqui, vamos continuar, o 2 está bem aqui, ó. Então o ponto vai estar aqui para baixo ou vai estar lá para cima, ou vai ser S ou vai ser R. Ou seja, se eu for marcar, ou eu vou marcar o B ou o C, não pode ser nem o Q nem o T. Vamos então olhar aqui para a gente perceber que a gente já encontrou o 2, agora já projetamos nessa reta aqui, olha, né, que está tracejada de vermelho. Vamos agora ver a ordenada, que é menos 1. A ordenada é o eixo vertical. Se a gente for prestar atenção aqui no eixo vertical, olha só, né, a parte negativa fica abaixo de 0. Bem aqui está o menos 1. Então, vamos tracejar do menos 1 até lá, ó. E bem aqui, olha, está o ponto determinado pela letra R. Então, a opção correta será a letra B de bola. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é o seguinte. A figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano cartesiano. João sai do ponto X e anda 20 metros para a direita, 30 metros para cima, 40 metros para a direita e 10 metros para baixo. Bem, para que a gente tenha algumas noções aqui, vamos fazer aqui o seguinte, ó, tá? Vamos fazer aqui o seguinte, vamos entender que direita é esse lado aqui, ó, né? Esquerda tá para cá, para a gente relembrar, né? Cima você sabe muito bem, e baixo nós também sabemos, tá? Então vamos ver aqui a figura que ele desenhou para mim. Lembrando que ele me informou que João sai do ponto X e anda 20 metros para a direita. Então vamos descobrir o ponto X, ó. Ele vai andar 20 metros para a direita. Então a projeção está aqui, 20 metros para a direita, esse lado, olha.
10, 20, mas ele não está sobre o eixo do X, ele vai estar bem aqui, ó. 10, 20, ó. Aí daqui ele vai andar o quê? 30 metros para cima. Não se esqueça que a projeção do X, ela está bem aqui, ó. 30 metros para cima. Vamos lá, olha. 10, 20, 30. Mas ele não está sobre o eixo dos Y, ou eixo vertical, ou eixo das ordenadas. Ele está bem aqui. Então, vamos caminhar para cima. Olha, 10, 20, 30. Ok? Vamos agora caminhar 40 metros para a direita. 40 metros para a direita. Lembrando que ele ainda está nesse ponto aqui no eixo dos X. Então, vamos 40 metros para a direita. 10, 20, 30, 40 metros. Vamos, então, andar, porque ele está, na realidade, aqui. Aqui no eixo do X, a gente sabe que ele vai se deslocar até os 70. Agora, aqui vai ser lá em cima, olha a reta lá. 10, 20, 30, 40. Parou aqui. Daí, ele vai se deslocar 10 metros para baixo. 10 metros para baixo. Ele vai voltar 10 metros, ó. E vem aqui por 30. Mas onde é que ele vai estar aqui? Onde é que ele vai estar? 10 metros. Onde é que ele vai estar? Ele vai chegar no ponto A. Ao final do trajeto, João estará no ponto... Qual é o ponto que João estará? Hein? João estará no ponto A. Então, vamos fazer um X no ponto A. Pronto. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Os vértices do triângulo no plano cartesiano abaixo são. Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar o que é vértice. Vértices são essas pontas aqui, olha, onde lá temos o ponto A. Aqui temos o ponto B. E aqui, ó, temos o ponto C. Aí ele quer os vértices do plano cartesiano estão representados. Então, aqui ele está dando par ordenado. O par ordenado, né, é a informação das coordenadas x e y de cada um desses pontos aqui no plano. Então, bora pegar a informação do A aqui. O A é a abscissa. Bora ver quanto é a abscissa do ponto A. Olha só, eu estou tracejando aqui. Quanto é a abscissa do ponto A? Hein? A abscissa do ponto A é menos 2. Então, o ponto A tem a abscissa menos 2. Quanto vale a ordenada do ponto A? A ordenada do ponto A vale 5. Então, está aqui as coordenadas do ponto A. Vamos agora para o ponto B. Quanto vale a abscissa do ponto B? Vamos projetar no eixo do X, que é o eixo das abscissas. Olha, está aqui a abscissa do ponto B. A abscissa do ponto B vale menos 3. Vamos agora determinar a ordenada. A ordenada do ponto B vale quanto? Está lá no eixo vertical. Quanto é? Vale 1. Ó. Então, está aqui a ordenada do ponto B. Vamos agora para o ponto C. Quanto vale a abscissa do ponto C? Vamos, então, projetar no eixo horizontal, que é o eixo do X, que é o eixo das abscissas. Olha quanto vale a abscissa do ponto C, vale 3. Vamos agora determinar a ordenada do ponto C. A ordenada do ponto C está aqui. Quanto vale a ordenada? A ordenada vale 4. Está aqui a ordenada do ponto C. Tá? Então, vamos lá. O A vale abscissa menos 2 e 5. Então, aqui está errado, porque não é 5, é menos 2. Está errado aqui, que não é 2, é menos 2. Então, está aqui, ó. Na letra C, eu tenho a abscissa do A menos 2, ordenada a 5. Tá certo, foi o que nós encontramos. Vamos, então, ver agora o ponto B. Né? A abscissa menos 3 é ordenada a 1, tá certo, foi o que nós encontramos. E o ponto C.
a abscissa A3 e a ordenada A4, tá certo? Foi o que nós encontramos. Então, aqui tá tudo ok. Então, a opção correta a marcar aqui é a opção C. Ok? Vamos continuar agora para o quinto exemplo. Na figura abaixo, temos o quadrado ABCD. Tá aí, ó. Aí ele pede as coordenadas do vértice A, B e C. A, B, C e D. Vamos determinar primeiro do A. Vamos aqui as coordenadas. Lembrando que coordenada é o conjunto X e Y. Né? A primeira informação está no eixo do X. O eixo do X é essa reta aqui, ó. Que ela está bem destacada. Olha, estou até acendendo aqui para você de vermelho. E a segunda é a ordenada, que é o eixo dos Y, que é o vertical que eu estou aqui acendendo para ti, ó. Então, quanto vale a abscissa do ponto A? O ponto A está sobre o eixo das abscissas, a abscissa dele vale 2. Quanto vale a ordenada? Vamos projetar ela. Olha, se a gente projetar ela, ó, ela vai estar projetada aqui no 0. Então, a ordenada do ponto A vale 0, tá? Agora, vamos para a abscissa do ponto B. O ponto B está sobre o eixo das abscissas, então a abscissa do ponto B é o menos 2. Vamos agora determinar a ordenada. Olha a ordenada. Vamos projetar, olha só a ordenada onde chega. Chega na origem. A origem, então, a ordenada do ponto B vale 0. Né? Vamos, então, agora, pessoal, determinar a abscissa e a ordenada do ponto C. Quanto vale a abscissa? A abscissa, a gente projetando lá, ó, a gente vai projetar lá no 0. Então, a abscissa do ponto C vale 0. E a ordenada, que eu já queria falar da ordenada, olha. O ponto C está sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo dos Y. Então, a ordenada do ponto C vale 2. E aqui do ponto D? Vamos chegar no ponto D e determinar a abscissa do ponto D. A abscissa do ponto D a gente projeta também na origem, que vai dar 0. E a ordenada ele está sobre o eixo das ordenadas, vale menos 2. Então, como ele quer na ordem ABCD, vamos então o A. O A é menos 2 e 0. Então, bora ver aqui na letra A. Não, o A é 2 e 0 e aqui ele botou menos 2. Está errado porque não é menos 2. Aqui ele disse que é 0. A abscissa do A não é 0. Não é 0, está aqui, ó. 2 e 0. O B, a abscissa menos 2 e 0, está certo. Né? Aqui está certo. Do C, 0 e 2, está bem aqui, conforme nós calculamos. Né? Então, aqui também está correta. E a ordenada e coordenada do ponto D, perdão, a abscissa e a ordenada, está aqui, ó. Então, a opção correta aqui é a D, ok? Era isso que nós tínhamos que ver. Muito obrigado e espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula. Fiquem com Deus e que Jesus lhes abençoe.